Alô, galera, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para você, e falando sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e falando sobre o jogo do Vasco da Gama, que foi realizado na última terça-feira entre Vasco e Ceará, Ceará e Vasco, e a derrota do Vasco com 2 gols de Pedro Raul, ex-Vasco da Gama, né, ex-jogador do Vasco. A lei do ex aconteceu, hein? 2-1 para a equipe do time do Ceará. Ferrez fez o gol no finalzinho, mas não evitou a derrota. Então, a equipe do time do Vasco da Gama, meus amigos, para a gente falar aqui, a equipe do Vasco, falando aqui da situação de atual do Campeonato Brasileiro, a situação atual do Campeonato Brasileiro, que temos aí o Vasco na sexta colocação com 6 pontos ganhos e a equipe do Ceará na quarta colocação com 7 pontos ganhos. O Vasco da Gama, né, que não fez um bom jogo, né, inclusive, e de erros, né, que aconteceram nessa partida, né, principalmente dos gols, inclusive dos gols sofridos. Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu nessa partida lá na Arena Castelão. Mas antes disso, meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e acompanhar pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, e também acompanhando também durante todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas plataformas digitais no YouTube, né? Inclusive a nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube, também pela rádio NSC 98.7 FM e também pelo site rádio nsc.com, rádio nsc.com, e também pela Rádiosnet, acompanhando tudo sobre as informações do... E não esquecerem, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, né? O nosso programa Conversa de Torcedor Notícias, é claro, e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pela Rádiosnet e também pelo site rádio nsc.com, falando muito sobre o futebol carioca, também da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada do Campeonato que tá vindo por aí, né? Que temos aí Clássico Carioca, temos aí Fluminense, Botafogo entrando em campo, enfim, rodada do Campeonato Brasileiro, da quinta rodada. E não esquecendo, hein? Terças e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, no nosso programa Conversa de Torcedor Notícias, e também às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando também pela Rádio Net, também acompanhando pelo site radioNSC.com e principalmente com transmissão no YouTube do Conversa de Torcedor. Falando muito sobre futebol carioca também, falando dos esportes e também falando da rodada do Brasileirão. Meu amigo, teremos aí Vasco da Gama e Flamengo, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que nós vamos estar acompanhando para vocês, tá bom? Nessa rodada de final de semana, tá bom, pessoal? Então, vamos acompanhar e muito obrigado pela sua companhia e pelo seu carinho. Vamos falar aqui desta quarta rodada, porque o Vasco perdeu o jogo lá no Castelão. Até tentou reagir no jogo o time do Vasco, mas a equipe do Ceará, né, foi superior na partida, no jogo, e segue vivo, né? Homenageando invicto, melhor dizendo, no Castelão desse ano em 2025. Então foi uma noite do ex-vascaíno, né, Pedro Raul, jogando na equipe do time do Ceará, e o atacante marcou 2 gols, certo? Na vitória sobre o time do Vasco da Gama por 2-1. E Ferretti descontou, né, no final da partida, mas não foi suficiente para reverter o resultado que a equipe do Vasco tentou conseguir, mas não conseguiu. Então o Ceará foi superior ao Vasco em boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, e que a equipe cearense iniciou a partida pressionando a saída de bola, né? E que tivemos aí a zaga da equipe do time do Vasco da Gama, inclusive com o João Victor e Lucas Freitas, né? A dupla de zaga, né, desse jogo aí que aconteceu na última terça-feira. Então, e que a saída de bola que a equipe do time do Ceará pressionava e que incomodava muito a vida da defesa do Vasco da Gama. E foi justamente assim que nasceu o primeiro gol. E foi uma falha de um zagueiro, do Vasco, tá dizendo. O João Victor cometeu a falha grave, recuou
E foi justamente de um erro de um zagueiro do Vasco da Gama, do zagueiro João Victor, né, que cometeu falha grave, né? E foi justamente o que aconteceu no lance do primeiro gol, né? Isso foi, né, no lance aí aos 27 minutos na primeira etapa, aos 27 minutos da primeira etapa, a equipe do time do Ceará. E foi justamente o que aconteceu aos 28 minutos na primeira etapa, em que o time do Ceará pressionava no ataque e a falha do João Victor, né, o zagueiro do time do Vasco, cometeu falha grave, recuou errado na direção do Léo Jardim, o Mugni acreditou e ainda ficou com a bola na área e cruzou para o Pedro Raul fazer o gol. Fez 1-0 e aí teve essa chance de gol no primeiro tempo. E o time do Vasco melhorou, né, no segundo tempo, no decorrer da partida, algumas mudanças aconteceram, em que eu posso observar aqui, que tivemos aí com as entradas do Jair do lugar do Paulinho para conduzir mais a posse de bola, né? E que o Fábio Carille tirou um zagueiro para botar um meia, né? O Jean Davi, né? O Lucas Freitas saiu para a entrada do Jean Davi, meio campo. Ainda tivemos aí as entradas do Ryan, do Watson e do Alex Teixeira. Então, é para tentar melhorar no setor ofensivo, né? E colocando mais atacantes, né? No sentido aí, né? Então, tivemos aí tivemos aí 4-2-4, né? No sentido, né? No sentido 4-2-4. Então, temos aí não 4-2-4, né? Que tem o 4-3-3 por conta tivemos aí o Jair, né? O Alex Teixeira no meio de campo, né? E o Jean Davi, ou melhor dizendo, o Watson no meio de campo e o Jean Davi, né? Com os homens ofensivos, né? Para conseguir fazer isso. Então, meus amigos, o time do Vasco, repito, melhorou no decorrer da partida do segundo tempo, com algumas mudanças, mas sem exercer uma pressão em cima do time do Ceará. Em mais um apagão da defesa do Vasco, aos 35 minutos, Pedro Raul apareceu livre na área após completar o passe do Guilherme e dobrar o marcador do jogo. E também de uma pressão no final do jogo, né? Tentando uma pressão já no finalzinho. O cruzamento, no cruzamento da esquerda de ataque da equipe do Vasco, o Ferretti fez o gol aos 47 minutos de jogo. Ainda teve uma chance para empatar com Alex Teixeira, mas o Ceará garantiu os 3 pontos. Aliás, só para a gente lembrar aqui no lado do Ceará, e também, por uma curiosidade, tivemos aí uma substituição de goleiro na equipe do Ceará, né? Saiu o Bruno Ferreira machucado e entrou o ex-vascaíno Fernando Miguel, de 40 anos, né? Que entrou na vaga do Bruno Ferreira, né? E também falando aqui, pessoal, sobre dos dois lados, né? Dos dois lados da história de Ceará e Vasco, e que tivemos aí o Ceará, a equipe, né? E a torcida cearense, a torcida do Vozão, né? Vibrando com o Pedro Raul, né? Que temos aí o Pedro Raul fazendo 4 gols na competição atualmente, né? O artilheiro do campeonato, né? Marcando contra a ex-equipe, que é o Vasco da Gama. E o atacante tem 9 gols em 10 partidas desde que chegou no time cearense, né? Ex-vascaíno, o Pedro Raul. E o Ferrez também chegou a 4 gols na competição, né? Que divide a artilharia no campeonato, inclusive, né? Mas o Pedro Raul, né? Na equipe do Ceará, né? Se destacando, né? Inclusive. Pelo lado do Vasco da Gama, meus amigos, que temos aí o Payet, que vive seus últimos momentos no time, né, em termos de contrato em últimas semanas de contrato com o Vasco da Gama, foi titular na ausência do Coutinho, poupado nessa partida por opção da comissão técnica, mas saiu machucado, né? Se machucou, né? Brasil aí no decorrer do jogo, saiu com dores no joelho direito. Após um lance no começo do segundo tempo, ele tentou continuar em campo, mas foi substituído após uma cobrança de escanteio. Ainda não há definição se o Vasco vai tentar renovar o contrato. A gente não sabe ainda se ele vai renovar o contrato com o Payet, inclusive, né? Que tem o segundo salário maior, né? No grupo, né? Na equipe do Vasco da Gama, né? Não sabemos se vai continuar até o final da temporada ou vai rescindir o contrato, né? A gente não sabe,
né? A gente não sabe se ele vai renovar o contrato, ou melhor dizendo, do clube renovar com o Payet ou vai encerrar esse vínculo no meio da temporada, né? E a gente não sabe se o Payet vai, ou melhor dizendo, o clube vai renovar com ele até o final da temporada ou encerrar. E a gente não sabe, né? Lógico. Será que o Vasco vai renovar com o Payet até o final dessa temporada ou encerrar esse vínculo no meio da temporada? Vamos acompanhar o que vai acontecer aí. E vamos falar aqui, pessoal, dos jogos que vão acontecer nessa quinta rodada. Teremos aqui Vasco e Flamengo, 6h30 da tarde, horário de Brasília, no Maracanã. E também, né, nesse sábado agora, Vasco e Flamengo no Clássico dos Milhões. E às 8 da noite de segunda-feira, teremos aí o jogo na segunda-feira, às 8 horas da noite, entre Bahia contra o Ceará. Tá certo, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Meus amigos, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas com vocês no canal do YouTube, no Conversa de Torcedor Notícias e também acompanhando. E não esquecendo, temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também acompanhando todo sábado, 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, o nosso programa ao vivo pela rádio 98.7 FM, rádio Nossa Senhora de Copacabana, repito, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, também acompanhando pelo YouTube do nosso canal do Conversa de Torcedor. Nosso canal no YouTube, Conversa de Torcedor, tem a transmissão do nosso programa ao vivo na rádio NSC. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Olá, galera. Fique com Deus e até a próxima.